Olá, este é o canal Alien Live, eu sou Clésio Lopes, obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Hoje é dia 24 de abril de 2021. Agradeço também aos que se inscreveram, compartilharam, clicaram em gostei, e também aqueles que entraram para o clube de membros, para que nós tivéssemos uma proximidade maior, onde vocês poderão ver vídeos exclusivos. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Leila está hoje aqui para falar sobre Lilith. Boa tarde, Leila. Boa tarde, Clésio. Boa tarde a todos do canal. Sejam bem-vindos a mais uma live polêmica. Hoje falarei sobre Lilith. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Eu queria agradecer ao pessoal que está chegando agora. Obrigado pela presença de vocês. Qualquer pergunta ou informação adicional, coloquem no chat aqui ao lado através do Superchat ou Clube de Membros. Obrigado pelo apoio de compreensão de cada um de vocês. Fique à vontade, Leila, para explanar o tema. Surgindo alguma pergunta que eu vou colocando na tela para que você possa responder. Fique à vontade. Sim, antes de começar, eu vou dar uns pequenos avisos. Serão mostradas fotos de íncubos, súcubos, demônios, fotos ilustrativas, fotos de RPG, fotos da DeviantArt, do Pinterest. Mas isso não quer dizer que estamos aqui fazendo apologia a demônio, assinando embaixo. Eu só vou esclarecer algumas lendas, a mitologia judaica, síria, né? A mitologia dos babilônios, um comparativo com o cristianismo, com a Bíblia cristã, com os livros sagrados, né? Como, por exemplo, o Talmud, o Zohar, da Cabala, etc. Lilith foi citada, no mínimo, 4 vezes no Talmud, né? E eu gostaria de começar aqui com um comparativo, apesar que as Bíblias evangélicas e católicas, ou do cristianismo, elas têm um pouco de diferença, às vezes o salmo muda de lugar, mas a católica, eu vou citar aqui, eu vou ter que ler, porque está na Bíblia, eu não decoro essas coisas, eu vou falar, primeiramente, que Lilith, na mitologia, foi citada como a primeira mulher de Adão, na primeira parte da história. Então, em Gênesis, da Bíblia, entre aspas, católica, estaria escrito assim, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, abre aspas, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, aí, vírgula, homem e mulher os criou. Veja bem, no capítulo 1. No capítulo 1, homem e mulher os criou. Aí, em Gênesis, do capítulo 2, versículos 23, veja bem, quem presta atenção, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, daí já dá... tipo assim, um leque de você querer pesquisar, querer saber, né? Porque a Bíblia católica ou cristã, ela foi mexida, né? Principalmente nos concílios lá, os livros, o Evangelho Apócrifo, foi tudo tirado. Então, eu vou começar contando, né? Que a Lilith apareceu pela primeira vez como lenda suméria ao sul da Mesopotâmia. Ela pode ter sido comparada a vampiras conhecidas como Lilu ou súcubos conhecidas como Lilim. Segundo o mito, Lilith seria a primeira mulher a ser criada e também a primeira mulher a se rebelar contra o sistema patriarcal. O que seria o sistema patriarcal lá dos hebreus, blá, 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 que ela tinha que ser a mulher sempre sujeita ao homem, servir ao homem, sempre ser submissa ao homem. Ela seria uma mulher normal, uma deusa dos antigos povos sumérios ou um demônio? Por isso que eu vou citar vários livros, eu vou citar várias mitologias. Isso não é a minha opinião, eu estou contando uma história, tá bom? O mito de que Lilith seria um demônio tem a sua relação com a cultura babilônica e assíria. Esse mito se estendeu aos hebreus que viveram em Ur, e também em seus livros considerados apócrifos. Lilith também faz parte da astrologia, do misticismo e da bruxaria. Na epopeia de Gilgamesh, Lilith também
foi citado, inclusive nessa epopeia, é citado um dilúvio, parecido com o dilúvio que está na Bíblia cristã. Você pode encontrar, como eu já havia dito, em referências em livros sagrados, como o Talmud do judaísmo, Lilith, tá? Zoar, da Cabala do século XIII, na Torá, nos 5 livros de Moisés, ela é citada, no alfabeto de Ben Sirá, entre os séculos 8 e 11. Esse alfabeto de Ben Sirá, ou Ben Sira, depende da tradução, ele está incluído dentro, se não me engano, do Talmud, e ele é um alfabeto, assim, vamos, entre aspas, uma tiração de sarro na história. Seria assim, ele não tem um escritor ali, um profeta que escreveu. É como se alguém tivesse escrito e tacado dentro do Talmud. Então, muita coisa está dentro desse alfabeto de Ben Sira, tá? E muitas confusões em textos e traduções erradas envolvem a história de Lilith. Uma das versões, e a principal aqui que eu quero falar, que ela foi criada por Deus, assim como Adão, a primeira versão, né, moldada por Lodebar. Na versão cabalista, ela seria criada por um pó negro, fezes ou excrementos, porque lá não fala se era humano, se era de animal, fala excrementos ou fezes, e lodo. Adão e Lilith, então, eram os primeiros e únicos moradores do Jardim do Éden. Sendo assim, a primeira mulher a existir não seria Eva. Veja bem, não estou falando da Bíblia cristã. Eu repito e falo várias vezes, isso está nos outros, na mitologia judaica, no Talmud, etc. Sendo assim, a primeira mulher a existir não seria Eva, como consta no cristianismo. Por ser gerada da mesma forma que Adão, Lilith exigia que fosse tratada com igualdade, porque todas as vezes que se deitava com Adão, ela não admitia que sempre ficar, né, na posição por baixo, ela se sentia humilhada. Essa versão da história está em textos como o Ben Sirá, ou Ben Sira, como eu já havia dito, do século VI, nas versões judaicas e aramaicas, porque dentro do Ben Sira tem um alfabeto. Então, muitas palavras ali davam confusão, tanto no aramaico como no judaísmo, dava confusão. Então, o nome dela pode ter vindo das vampiras, dos súcubos, desse rolo que aconteceu aí, né? Lilith sempre questionava o porquê de ter que ficar por baixo, abre aspas, segundo ela, dizendo, por que tenho que ser dominada por ti? Eu também fui feita do pó, de pó, e também sou tu igual. Adão, toda vez que ela reclamava, se recusava a mudar de atitude, vendo que não seria atendida. Lilith, então, se revolta e pronuncia em vão o nome de Deus, bem alto. Ela vai no meio do Éden e grita e se revolta, xinga Deus, né? Então, ela se rebela e abandona o Jardim do Éden. Nesse momento, uma noite negra, a escuridão se cai, né? Cai sobre o Éden. Deus, então, na tentativa de convencê-la a voltar, envia 3 anjos para buscá-la. Eram Sanvi, Sansavi, Samanguelaf, ou seja, Gabriel, Rafael e Miguel. Lilith se recusa a retornar para uma vida de ordens e submissão. Ela não aceita. Ela diz, abre aspas, eu vou falar muito abre aspas porque são passagens, né, dos textos sagrados. Eu fui criada da mesma matéria que Adão, então tenho os mesmos poderes. Mas o meu Criador, ela falando de Deus, já sabia que o meu destino seria esse, portanto, que se confirme o destino. Ficarei no Mar Vermelho, pois um dia ela já sabia disso, porque ela, sendo criada por Deus, ela já sabia o que ia acontecer, né? Pois um dia os filhos de Jeová, veja bem, ela já sabia, terão que atravessá-lo e eu estarei lá para os ajudar, entre aspas, né? Ajudar. Daqui a muitas gerações, fecha aspas. Por esse desafio, Deus a castigou, tornando uma criatura das trevas, sendo jogada nas regiões abissais do Mar Vermelho. Essas fotos aí são fotos ilustrativas do Mar Vermelho, tá? Na época era assim, tá? Era desse jeito e cheio de demônios. Adão, então, se sentiu muito só, muito desolado, então ele caiu em um sono profundo, numa depressão terrível. Deus, vendo isso, fica com pena de Adão
Então cria Eva, aí o conflito da história, né? Seria depois que ela tinha sido expulsa. Cria Eva para ser a sua companheira, para alegrá-la. Eva era o contrário de Lilith. Ela foi criada da costela de Adão e aceitou seu papel de submissão, sendo então oficialmente a primeira mulher de Adão e mãe da humanidade. Esse lance da costela, inclusive em textos cabalísticos que eu estudo, dizem que esse lance aí, vamos falar assim, de ser retirada da costela, é uma interpretação errada, porque diz que Adão, durante o seu sono, que ele estava depressivo ali, Deus criou a mulher do lado dele, ao seu lado, levantou ali do pó, entendeu? Então, como ela estava encostada nele, fez-se a alusão que a costela foi retirada. Esse é um detalhe muito grande também, que está omisso, está escondido. E não foi nada de costela perante a mitologia, né, dos outros livros sagrados. Lilith se exilou no Mar Vermelho, que era a morada de demônios e espíritos malignos. Totalmente revoltada com Deus, por se sentir injustiçada, ela se tornou amante de Samael, o senhor das forças do mal. Veja bem, Samael não é Lúcifer, Samael não é Satanás, é um dos 7 demônios do inferno, mas ele estava lá no Mar Vermelho. Ele era o senhor, abre aspas, das forças do mal, criando uma linhagem de demônios. Segundo textos hebraicos, Deus a pune, matando todos os filhos. Ela gerava em torno de 1000 demônios por dia, se acasalando, inclusive não só com Samael, também depois ela passou a fazer os bacanais dela ali, né? Desculpa falar, mas era isso aí que acontecia. E Deus ia matando todos. E aí ela começou a ficar muito revoltada. Ela gerava tipo íncubos, súcubos, demônios superiores, inferiores, toda a classe de demônios foi gerada por ela, inclusive que dizem que os da Goécia, daquela, né, de alguns satanismos, foi gerado por ela. E Deus foi matando. Cada vez que ela colocava, porque era como se fosse uma coisa mágica, a barriga crescia, né, e saía esses demônios, e Deus ia lá e dizimava, e ela fazia de novo e não parava, né? Ela, então, declara guerra a Deus e aos homens. Lilith, então, junto com Samael, o seu amante, reinaram sobre todos os infortúnios. Então, eles começaram, olha outro erro aí, veja bem, eles reinaram sobre todos os infortúnios e maldições que afligem a humanidade. Então, cadê a humanidade? Se tinha o Éden, né? Outra coisa que você acha ali, né? Pode ser depois? Pode, mas ficou mal explicado nos textos. Se alguém souber, me explica. Por exemplo, ela e Samael são responsáveis por várias coisas que dizem que acontecem até hoje. Inclusive, dizem que ela soprou ao ouvido de Caim, para ela que intuiu Caim, porque ela tinha um ódio tão grande por ter perdido seus filhos, porque apesar de serem demônios, ela queria ser mãe, ela queria cuidar, ela tinha amor dentro dela, ela só não queria ser submissa. Então ela soprou, ela instigou Caim a matar Abel. E depois ela foi considerada, se vê que depois que a terra foi povoada, né? Ela foi considerada a culpada, ela e Samael, de esparramar pelo mundo a esterilidade nos homens e nas mulheres, os abortos, as enfermidades nas crianças, as discórdias matrimoniais, os adultérios e as traições, sexos, as orgias, o sexo com animais, orgias com várias pessoas. Ela é considerada a mãe do sexo, a mãe da promiscuidade, mas com uma profunda e grande tristeza, um vazio existencial muito grande, nada a preenche. Vendo isso, os 3 anjos, né, Gabriel, Rafael e Miguel, amando de Deus, vão ao Mar Vermelho e propõem um acordo a Lilith. Veja o que eu vou falar agora como esse Deus da Bíblia, que eu sempre falei para separar o Criador Supremo desse Deus da Bíblia, né? Vendo isso, manda os anjos até lá e propõe um acordo a Lilith sobre não matar recém-nascidos com doenças graves e fatais, ou seja, aquele nenenzinho que nasceu, vai pegar uma doença, uma meningite, vai morrer, ou nasceu aleijado, ou nasceu com uma bronquite, ou então ele poderia ser curado mais lá na frente. Olha o acordo que Deus fez, veja bem, a esses recém-nascidos com doenças, né? Que os anjos, então, disseram para ela:
que ela não poderia matar essas crianças doentes se essas crianças, a mãe colocasse, né, um amuleto com o nome dos 3 anjos, né, em letras angélicas, né? Caso contrário, ela poderia fazer o que quisesse com os recém-nascidos, por exemplo. Nos meninos, ela teria 7 dias para fazer o que ela quisesse. Veja bem, Deus dá permissão para isso. Eu fiquei horrorizada o dia que eu estudei isso. As meninas de 9 a 12 para cometer atrocidades, caso não tivessem a proteção do amuleto. Então, aí você já depara com mais, tipo as atrocidades da Bíblia, né? Oferecer o filho para matar, mas eu não vou entrar nessa questão agora. Então, quer dizer, Deus falou assim para ela: as crianças que tivessem o amuleto dos 3 arcanjos, você pula, porque aquelas crianças eram limpas, livres, que para eles, crianças doentes tinham demônios, né? Eram amaldiçoadas, então ela podia matar. Veja bem, onde está o amor pelo ser humano? Isso aí já descarta. Algumas teorias retratam que a serpente original, que tentou Eva, seria Lilith, que a convence a comer do fruto proibido. Lilith gera em Eva, aguça, né, a Eva, tenta a Eva, né, a vontade de não ter direitos iguais a Adão, mas sim como a do próprio Deus. Tipo assim, mas você é feita da costela do Filho de Deus, você é igual a Adão, é igual a Deus. Então, né, ela deixa a Eva tentada com vontade de fazer sexo que nem ela queria, por cima, né? Porque a raiva dela era essa, né? Nos textos da Bíblia cristã não existe nenhum versículo que retrate a existência de Lilith. Uma única insinuação estaria em Isaías. Veja bem agora a troca de palavras aqui. Eu gosto de estudar essas coisas, eu acho muito incrível. Isaías capítulo 34, versículo 14, abre aspas. Criaturas do deserto, isso aí se refere ao Mar Vermelho, às regiões abissais onde ela foi jogada. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes. Por isso, coitadinho, que bode é relacionado ao capeta sempre, a Bafomé, né? Enfim. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens, balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso, fecha aspas. A palavra aí, ou as palavras criaturas noturnas, tem a mesma raiz etimológica que a palavra Lilith, né? Segundo estudiosos, a palavra Lilith teria sido tirada da Bíblia e substituída por seres noturnos ou criaturas noturnas. Isso aí foi lá no concílio de Nicéia, acho que, se não me engano, houveram 3 concílios de Nicéia que tiraram, trocaram. Então, quando realmente, pelo que eu vi aqui, a palavra Lilith estava na Bíblia, mas aí eles substituíram por criatura da noite, ou seres noturnos, inclusive a palavra coruja, por ser o símbolo da Lilith. Depois eu vou mostrar aí nas fotos. Aí, eu não sei se essa foto, que é Ishtar ou Inanna, tem uma coruja de cada lado, né? Várias deusas assírias são muito semelhantes às fotos, sempre com corujas ou lobos, né? A Lua Negra, a Pandora, a Cibele, várias deusas sempre com a coruja, porque a coruja é um ser noturno, só que por ela ter sido criada por Deus, ela teria a inteligência de Deus, então a coruja representa a sabedoria por isso. Então, a palavra coruja e seres noturnos sempre foi retirada, trocada, né? Quando havia o nome de Lilith. Há também serpente, sempre identificada como diabo. Dizem que Lilith foi até Eva e tentou ela. E Adão só copulou com ela, né, comendo a maçã, porque Samael foi até Adão, como serpente também. Samael também fez com que o desejo sexual, a vontade, a promiscuidade, né? Dizem que ela foi até Eva e Eva atentou Adão, mas a outra versão da história diz que Samael também, enquanto ela fazia a Eva, né, ficar com vontade de fazer sexo animal com Adão, Samael ia até Adão e fazia a mesma coisa. Existe também essa diferença na história. Dizem os estudiosos ainda que muitos textos que citavam Lilith na Bíblia foram banidos desde a Idade Média. Mas o interessante era o culto aos anjos com a proteção do amuleto. O que eles não entendem é isso. Como o pessoal lá da Europa, da Idade Média, sabia desse lance dos amuletos dos 3 arcanjos, sendo que isso vem lá dos assírios,
né? Vem lá dos textos judaicos e hebreus, né? Seria coisa das bruxas da Idade Média que tinham conhecimento, que invocavam Lilith? Essa é outra pergunta que a gente faz, né? Outra coisa, as mulheres acordavam os maridos durante a noite, durante a poluição noturna. O que é a poluição noturna? Você fazer sexo no astral, sendo atacado, no caso, o homem por súcubos, mulheres por íncubos. Então, as pessoas já ficavam avisadas, acorda seu marido ali, porque tem um demônio ali, pode ser Lilith. Como já sabia disso, né? São coisas que a gente não sabe, né? Ela era considerada, nas outras escrituras ali dos assírios, um súcubo, um demônio sexual feminino. Essas superstições surgiram da onde, então, é que a gente pergunta, né? Isso aí é a Sefirá da Cabala, porque, por falar que a serpente está relacionada a Satã, a Lúcifer, é uma grande mentira isso, né? Só porque foi folcloricamente falado, porque a serpente tem que andar nos 3 pilares da Cabala para se libertar, assim como a mesma serpente da Kundalini, ou ela pode ir pela direita ou pela esquerda, ou ela pode centralizar as sefirotes. Um dia eu vim aqui para explicar, porque Cabala é muito difícil. Então, não podemos associar a Pocupa na cobra como mal, como Satã, sendo que ela faz parte do contato, né? O casamento alquímico seu com o eu superior. Então, isso aí também é lenda. Não vamos matar o bichinho achando que é capeta, pelo amor de Deus, tá? Os nomes, né? Lilith é representada há século como demônio, súcubo, rainha do mal, mãe dos vampiros também, tá? Mãe dos vampiros, rainha da noite, esposa de Satã e lua negra. Satana não é Lúcifer. Há uma grande confusão, e nem Samael, são 7 príncipes do inferno também. Uma hora eu venho contar essa história aqui. Muita gente ali, você vê nos textos, ela estava no Mar Vermelho com Lúcifer, ela era esposa, uma das 7 esposas de Lúcifer. Também não posso, que ela poderia ser uma das 7 esposas de Lúcifer, poderia, mas que Satã não é Lúcifer, não façam confusão, tá? Não coloca no mesmo balaio. Estudar ocultismo é muito difícil e as pessoas fazem muita confusão. Enfim, a lua negra, o que seria? Como ela é conhecida no ocultismo, né? Pois aparece em várias culturas, várias deusas, sempre aparece como um demônio da noite, de aparência feminina, ou um súcubo, né? Ela também aparece na astrologia, astros, signos e pontos cósmicos, que depois eu vou falar uma coisa aqui, gente. Pode ser muito perigoso nos dias atuais, né? Hoje são outras energias, os deuses não andam sobre a terra, e Lilith não é uma deusa, Lilith é um demônio. Ela era uma pessoa pura, mas Lilith é um demônio. Ela está dentro da astrologia, vai ter astrólogo aí que vai me crucificar, tudo bem, mas no mapa ela representa, veja bem, de repente você faz um mapa astral e está lá, e Lilith está na tua lua, no teu mapa, olha o que ela representa. Isso aí deixa uma pessoa arrasada. A insatisfação duradoura o tempo todo porque ela amava os demoninhos dela, ela era mãe, então ela não admitiu que Deus matava todos e ia dizimando tudo, né? Então ela ficou com aquele vazio existencial. Isso já é uma coisa que os astrólogos colocam no mapa astral e ficam falando, a Lilith está na tua presença. Lilith não é deusa, não é planeta. Bom, né? Aí a dor da perda, a depressão, expectativas frustradas, fracassos, vazios existenciais e profundos para se ter no mapa astral. Tem astrólogo famoso aí que vai ter seus motivos, suas razões, mas eu não concordo, tá? O cuidado com as energias de Lilith, que são pesadas, devem ser avaliados, pois essas trocas podem ser malignas e perigosas. Isso fica aqui o aviso, tá? Quem vê a oração na internet, inclusive Lilith está até na Umbanda, no Candomblé, né? Só que aí eles fazem uma grande confusão, trazendo ela como uma pombogira. Pombogira é um orixá, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, tomem cuidado com trabalhos, com rituais, principalmente para amarrar homem, desfazer casamento. Lilith é um demônio perigoso e ela pode ser invocada assim, ela te ouve sim, então tomem cuidado. E ela é um demônio vingativo, ela vai fazer o que você quer, só que depois ela vai querer mais, né? A sua invocação traz crises amorosas, desavenças familiares, tudo de onde você vê desavença familiar, traições,
Crises com os amigos, de repente você fala, nossa, mas meu amigo me traiu, né? Sexo animal, tudo faz parte de Lilith de Samael. Essa energia pode ser destrutiva, então, como eu avisei aqui, tomem cuidado. Não estou criticando Lilith, não estou me fazendo a boa, mas por estudos meus, Lilith não é deusa, vou repetir, Lilith é um demônio, uma súcuba e uma vampira. Então, como é que você vai orar e pedir? Lógico, se você quer fazer o mal, se você quer trabalhar no lado esquerdo da força, aí é problema seu, mas Lilith não é um ser para se fazer pedidos e orações, tá? E tá cheio na internet. Portanto, a gente deve ter cuidado para evocar Lilith. Ela não seria deusa, como eu falei aqui, seria um demônio, inclusive, muito vingativo, que traz consigo sempre a dor da perda. Então, você faz um trabalho aí hoje, chama Lilith, ela vem psiquicamente, ela é uma entidade, ela é uma energia cósmica, né? Ela é o lado negro das coisas. E depois ela vai querer receber pelo trabalho, tá? Você vai ficar com uma satisfação constante. Inclusive no tarô, eu que sou taróloga, a carta da Lua, ela representa a Lilith, né? Ela está relacionada à carta número 18. A carta da Lua, ela sempre no tarô, ela vem trazer coisas assim, nefastas, né? É difícil, dependendo da posição da carta da Lua, ela traz um fim necessário, uma separação necessária, mas é sempre estado de sonho da alma, prática de magia, domínio das ilusões, sombras, falsas ilusões, traições, confusões, magia negra, né? E vida nebulosa, vida nefasta. Alguns místicos acreditam que algumas pessoas podem se conectar com Lilith, e se conecta mesmo, tá? Consegue, como um processo psíquico ou mediúnico, mas isso pode ser perigoso. Lilith é a personificação do feminismo. Dizem que foi a primeira feminista da história, né? Por não aceitar. Pô, ela estava certa também, né? Tem que ser do jeito que o homem quer, direitos iguais. Ela, sendo a lua negra vinculada a muitas deusas de aspectos lunares, como a transfiguração do feminismo, do feminino negativo, por suas dores e raivas. As deusas que são, assim, comparadas a ela, né, com o passar dos anos, dos milênios, seriam Ishtar, Astarte, Ísis, do Egito, Cibele, da Grécia, Hécate, a deusa da Wicca, que são sempre forças do submundo ou a lua negra. Ela influencia o dia e a noite, homens e mulheres. O caos, né? Então, essa é a parte que eu explico de Lilith perante os livros hebraicos, Talmud, Zohar, Cabala. Alguma pergunta, Clécio? Que eu vou dar um comparativo com os reptilianos agora. Tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Eu estou passando aqui algumas imagens da Lilith. Você quer que eu fale sobre as imagens antes de falar dos reptilianos? As imagens vão até uma lua negra, né? Uma figura de uma lua negra. Então, se você quiser que eu fale... Vou colocar as fotos da Inanna também daqui a pouco. Mas pode continuar. Então, olha, esse texto aqui que eu vou ter que ler, porque a palavra não pode ser mudada de lugar, ninguém vai me recriminar, porque nesse texto os reptilianos são os bonzinhos, entendeu? Não é a minha opinião, tá? É mais uma mitologia de Lilith que eu achei, assim, que muita gente não sabe, e que eu gostaria de falar aqui. Não é para acreditar, tá? Isso é mitologia, isso não são fatos reais, mas eu vou ter que ler porque é meio complicado. Ó, abre aspas. Os reptilianos, veja bem, não é a minha opinião, hein? São nossos aliados e iniciadores. Eles são os gigantes quitônicos e saturninos das primeiras idades deste planeta. Eles viram os invasores divinos. Veja bem, quem que se achava Deus ali? Anu, Ra, Ahura, Anunnakis, né? Veja bem isso aí. É uma coisa para se fazer pensar. Chegando com uma luz muito negativa, ou seja, os que desceram do céu, e os reptilianos já estavam aqui, né? A quem os sumérios chamavam Anumas, ou Anunas, né? E os gregos também chamavam esses seres de olimpianos. Dentro dos répteis teria aparecido uma espécie inteligente, os reptilianos, né? Em seguida, humanoides evoluídos caíram do céu. São os Anunnakis, que do céu desceram. Veja bem a história.
eles tinham aparência humana, mas podiam ter a aparência que quisessem. Isso aqui está no texto, tá? Então, veja bem, eles tinham aparência humana, mas podiam ter a aparência que quisessem. Eles, então, fizeram uma espécie para servi-los, para o seu prazer. Aí há uma controvérsia. Lembra que contavam lá no Zacarias Sitchin, que eles mexeram lá no homem macaco para fazer escravo, para tirar ouro para eles? Aqui é meio que ao contrário. Aqui os Anunnakis descem e os reptilianos tinham alguma tecnologia para fazer humanos trabalhar para eles como escravo. Homens, só homens, né? Para o seu prazer, servi-los ao seu prazer. Os reptilianos, desde o início, se aproximaram de nossa espécie jovem com propósito sexual. As mulheres, tá? Porque os machos humanos ainda não estavam lá, quer dizer, é o que eu falei, depois eles fizeram, né? Não estavam lá. Pois os Anunas olímpicas não queriam, olha bem o que está no texto, pois os Anunas olímpicos não queriam que a reprodução in vitro, olha bem, a reprodução in vitro há milhões de anos, in vitro que era controlada pelos Anunas, fosse interrompida pelos gametas da primeira draga. Por isso, o homem foi gerado mais tarde. Os reptilianos os criaram para a agricultura, pois os gigantes não conseguiam lidar com a semente por causa das pernas. Esses gigantes, se você for parar para pensar, podem ser os seres, os lemurianos, talvez os gigantes de Mu, né, os hiperbóreos. Não sou eu que estou falando, mas pode ser Nephilim, aí cada um tira a sua conclusão. O homem foi criado como escravo e nunca se recuperou. Nesse ínterim, apenas as mulheres se beneficiavam do ensino dos reptilianos, tá? Inestimável. Por isso, nessa lenda, os deuses da terra formaram a mulher primeiro. E depois que os textos sagrados foram corrompidos, a vida dos homens se tornou um inferno. A primeira mulher, aí, outra referência a Lilith, é então chamada de Lilith, ou Astarte, ou Pandora, considerada a mãe da humanidade, e que ela veio antes de Adão. Por séculos, Lilith e suas irmãs estiveram sozinhas, porque os reptilianos criaram homens ali para ser escravos deles, mesmo com a presença dos Anunnaki na Terra, que também não deixava fazer, tipo, in vitro, homens perfeitos, né? Deixava fazer homens só para escravidão. Havia uma interação ali, então, entre Anunnaki e reptiliano, é uma coisa difícil de entender, mas pelo que eu entendi foi isso, né? As irmãs estiveram sozinhas com os reptilianos, seus chefes, ele chama aqui de terraforming aliens. Lilith não conheceu outro homem, a não ser os reptilianos. Seus amantes, aí ela copulava com todos, não tinha, nessa história não tinha Samael, tinha reptilianos, inclusive eu achei fotos, eu não sei se eu pus aí, protetores e seus mestres. Iniciaram as mulheres em seus conhecimentos e dizem que essa civilização se estendeu por milhões de anos. Dizem que os reptilianos que ensinaram tudo, a Lilith e as mulheres ensinaram linguagem, modos, ciência, sedução, artes, poesia. O principal que eles ensinaram foi a magia, a qual o legado foi dado a Lilith, por isso que ela é considerada muito na bruxaria, né, no paganismo. Utilizando o rastejar pela barriga, eles conseguiam o domínio da energia vril. Veja bem, nesse caso, alguns reptilianos, eles não andavam em pé, que nem os homens, eles descobriram que rastejando a barriga no solo, eles produziam energia vril. Olha, outro assunto aí, né? Enquanto que um eremita, um cara lá que medita, né, não conseguia, com horas de meditação, sair do corpo, não conseguia alcançar esse estado de espírito. E com esse por isso que dizem, né, da serpente rastejar, com esse rastejamento da barriga no solo, eles conseguiam o domínio da energia vril. Olha que texto incrível. Essa energia eles armazenavam 10.000 vezes mais do que a energia de um Buda, né, um eremita meditando. As mulheres, então, os adoravam por causa de seus conhecimentos, porque nunca encontravam isso em seus companheiros humanos, aqueles humanos que os Anunnakis começaram a produzir em série. Esse texto é do site de Eden Saga. E é isso, Clésia. Alguma pergunta? Isso aí não é minha opinião, tá? Foi um texto que eu achei, assim, diferente, que
vai meio de encontro com a história dos Anunnaki, que eles estavam aqui, um rolo aí, que ninguém sabe. Mas isso não é minha opinião, tá? Alguma pergunta? Não, por enquanto não. Eu tenho umas imagens aqui dos seres que você ia falar, né, também, Sim. Os demônios, né, no caso. Ah, sim. Tem umas imagens deles aqui. Você quer falar um pouco sobre isso? Deixa eu até parar aqui. Ó, esse aí, colocar neles. essa aí, Só um pouquinho. pode passando, não tem problema a ordem, pode passando. Ah, tá. Acho que a gente parou no Mar Vermelho. Deixa eu voltar aqui. Eu ia começar a mostrar os seres, né? A gente já está no Mar Vermelho. Só um pouquinho. Esses aqui, né? Ia começar desse aqui. Isso aí é um súcubo. Quando eu falei que ela gerava súcubos, lógico, eles já nasciam encantados, grandes. Então, isso aí é uma referência, tá? Isso aí é de jogo de RPG. Cada um vê, uns vê uns súcubos lindos, a maioria vê lindos, maravilhosos, que seduzem. E súcubos são os demônios femininos, e esse aí seria um íncubo, um demônio masculino, que vem fazer sexo, né, durante a noite com as pessoas. Pode passar. Seria filhos de Lilith. Um tipo de demônio só sexual. Isso é um demônio lá das regiões abissais do Mar Vermelho, é o que ela convivia, pode passar. Esse também é tipo Azazel, um demônio famoso ali. Estavam todos lá, né? É uma diferenciação depois do inferno, né? Depois que Lúcifer, entre aspas, foi atirado. Depois que houve as camadas, as 8 camadas do inferno. Pode passar. Isso aí seria Satanás. Esse também seria um dos 7 demônios do inferno. Esse também era demônio das regiões abissais. A maioria aí é demônio. Só para explicar um ou outro, esse é Samael, o amante de Lilith. Uma das versões, né? Eles têm feições meio humanas, 6 asas. Pode passar. Esses são uma alusão aos anjos caídos ali também. A matança aos filhos dela. Esse é um íncubo atacando uma mulher durante a noite. Um filho de Lilith. Entre aspas, tá? A gente não sabe. Essa é outra versão de Samael no trono com Lilith. Outra figura, outra imagem. Esse também é Samael. Aí você vai encontrar, dependendo da época, várias e diversas figuras. Esses são demônios ali demônios da Goécia, também ali do Mar Vermelho. Esse também é Samael. A maioria é Samael, íncubos e súcubos. Esse também. Conforme a época, ele era retratado de um jeito, né? Só ela que viu. Essa imagem aí é uma imagem folclórica dela tentando o Caim, né? Falando na cabeça dele para atiçar ele para matar Abel. Também Samael e Lilith. E esse é um íncubo, né? Demônio noturno que vem fazer sexo com as mulheres. Isso aí seria mais ou menos o nome de Deus, apesar que Deus tem 72 nomes, que para você pronunciar foi o que ela fez, né? Esse não seria, né, o nome que ela falou, mas é um exemplo, né, das letras hebraicas do nome de Deus. Esse é um dos selos, dos sigilos, dos anjos, acho que desse de Miguel, isso aí são manuscritos originais, tá? A gente chama de sigilo, né? Esse é o Talmud, um dos Talmudes, se não me engano, são 7. O livro das revelações. Essa aí é a deusa Ísis. Olha, veja bem o comparativo. Ísis lá no Egito. E aí tem também Ishtar. Veja bem como está a posição a mesma. No caso, às vezes você vai encontrar ela segurando 2 Ankh, né?
sob um leopardo, ou então com 2 lobos, ou então com 2 deuses do lado, tipo Osíris, né, e Horus, e veja bem como parece a Ishtar, a outra deusa, que seria Lilith. É muito parecido, 2 civilizações completamente distantes, em épocas diferentes. Pode passar, já vocês... essa é Ishtar. Olha como a mesma posição, as corujas que eu falei, que ela também era chamada de coruja para disfarçar dentro da Bíblia, que a coruja é um ser noturno, sozinho e muito inteligente. Essa é Ishtar, ou Inanna. Essa também. Olha como parece, aí ela está segurando a Anki, que a Anki é uma chave, né, que abre portais, é uma chave de proteção. Essa é Ishtar, já em outra versão, né, numa versão mais moderna, um desenho mais da época. Essa é a representatividade da lua negra na Wicca, que seria Lilith. Na Wicca, a magia, essa também é Lilith. Lilith também, como vampira, porque ela também é considerada a mãe dos vampiros. Sugadores de sangue, tá? Também aí, vampira. Por isso que eu falei que não se deve invocar Lilith. Você está invocando um demônio, você não está invocando uma deusa. Até as outras lá, Ishtar, Cibele, né? Eu não falo de Isis, mas é muito estranho as esculturas serem muito parecidas. Essa pupila do olho aí representa a lua negra também, né? Exatamente. Exatamente. E os vampiros também, porque os vampiros têm os olhos assim. A lua negra. Então, porque vampirismo também, no caso de. Aí a Lilith também, a lua negra, vampirismo também a gente pode incluir aí o vampirismo de energia, né? Porque você está tratando com forças densas, a energia de Lilith é densa, é obscura, ela traz o caos dentro dela, ela traz a destruição, o ódio por Deus. Não importa que esse Deus é o Deus da Bíblia, se é Enlil, se é Enki, não sei, mas ela traz esse vazio existencial. Então você vai invocar uma deusa que não é Deus, é um demônio, é um súcubo. Então presta bem atenção na lei do retorno, onde ela vivia, né, ou vive ainda. Lilith, ali que passou era Lilith com Samael, você vai ver. Essa é a carta do tarô. No caso, Lilith aí é a lua negra no tarô. Carta número 18. Aí também seria Lilith. Aí já na bruxaria, né? Na Wicca. Lilith. É que eu peguei várias fotos, porque são várias culturas, então às vezes você vê uma vampira, você não sabe se é uma vampira ou se é Lilith. Então eu peguei várias. Lua negra, né? Porque a lua, quando acontece esse fenômeno no céu, assim como a lua sangrenta, porque pode acontecer esse símbolo no céu aí, quando se tem o maior 7 vezes mais energia para fazer maldade, né? Pode se pedir curas? Pode. Mas, inclusive, também tem essa lua negra com contorno vermelho, que a gente chama de lua sangrenta. E quando a lua está sangrenta, catástrofes é um sinal no céu, né? Que Lilith está em ação. Catástrofes acontecem, ou se você fizer um feitiço e não tem o domínio do poder da magia, isso vem na tua cabeça. Então, por isso que eu falo, não mexam com forças obscuras, não mexam com o que vocês não sabem, não dominam. Pode passar, Clécio. Isso é um manuscrito dos evangelhos apócrifos, que foi encontrado em Nag Hammadi, no Egito, que, como não tinha autor, e eles foram encontrados muitos assim, só que houveram 6 rolos de papiros que estavam conservados em couro, que não estava estragado assim, e lá tem a alusão a Lilith. Quer dizer, naquele rolo de perseguição de templários, os templários esconderam muitas coisas e depois eles foram acusados pela própria igreja, né? Não vou entrar aqui nessa história porque já é quase 7 horas, mas muitos evangelhos apócrifos foram tirados da Bíblia, né? No Concílio de Nicéia e blá, blá, blá. Esse também é uma parte.
Aí, quem quiser, procura, vocês vão encontrar os evangelhos apócrifos aí em várias versões, em várias línguas, é só procurar no Submarino, tem em PDF. É muito gostoso de ler e você vai descobrir muita coisa. Isso aí é uma versão mais parecida, porque eu já vi, tá? De um íncubo atacando uma mulher durante o sono. Eles não, eles aparecem lindos, maravilhosos, com asas, que nem eu mostrei, às vezes, dependendo das ilusões que a mulher tem na cabeça, das repressões sexuais. Mas esse seria os íncubos, assim, mais perfeitos, do jeito que eles seriam mesmo. Eles não são muito grandes. Inclusive, o Clésio me perguntou outro dia aqui se a pisadeira seria associada, eu acho que sim, né? Porque eles pisam na perna da pessoa, a ocorrência da paralisia do sono e depois o ato sexual. Inclusive, as súcubas que atentam os homens dizem que o sexo é maravilhoso. Já os íncubos dizem que é um estupro. Ocorre muita dor, né? E as pessoas acordam muito assustadas, e ele sempre vem na mesma mulher, inclusive vampirizando energeticamente, e a pessoa pode ser levada à morte. Houveram vários casos na Idade Média. Eu já falei aqui, se o Clésio quiser colocar em diferenças, eu não sei se foi um ou dois, eu falo desses seres. Eu acho que foi uma live, né, Clésio, que eu fiz do Adrenacron. Pode passar. Seriam filhos de Lilith. Esse é outro íncubo. Íncubo é o demônio masculino e súcubo é a feminina, eu já falei. Esse é o mais conhecido, principalmente na Idade Média, atacava as freiras, atacava as mulheres virgens, as casadas. Esse é o íncubo mais conhecido da história. Não que não tenha outro, né? Mas a carinha dele, assim, eles são menores. Então, se você se deparar com um ser desse, essa é a Cibele, a deusa da Grécia, também associada a Lilith. Por isso que eu falo, é uma coisa que parece da Matrix mesmo. Mudam as fantasias, as estátuas, a roupagem, mas a história é sempre a mesma, sempre tem uma referência, né? É igual. Seria considerada também a Lua Negra. Pode passar, Cléber. Essa é Ishtar. Deusa babilônica também, você pode ver que ela está dominando duas serpentes, aí pode voltar lá para a história que eu falei dos reptilianos, né? Tipo, né? Eu sou a preferida dos reptilianos, aí a gente não sabe. Mitologia, pode passar. O Antônio está perguntando aqui, segundo pesquisas, eu tenho visto que Lilith entram em lendas e mitos, não é, Leila Sara? Sim, eu falei várias vezes desde o começo da live, isso não sou eu que estou falando, é mitologia síria, babilônica, dos judeus, é uma mitologia, não entra no cristianismo, mas é o que eu falei, o nome está trocado dentro da Bíblia, né, como seres da noite, como coruja. Essa aí é Hecate, a deusa druida, a deusa das bruxas. Essa é a Lilith, a lua negra, também está dentro da Wicca também, como lua negra. Essa é a Lilith também. Isso aí são várias culturas, então elas são retratadas de várias maneiras. Essa é Isis, que eu não concordo muito, mas apesar dos afrescos e das estátuas, né? Isis era muito poderosa e ela era muito boa, ela tinha um coração muito bom, né? Eu, por pertencer à Ordem Rosa Cruz, eu só vi coisas boas de Isis, né? Inclusive, ela salvou Osíris, né? Quando foi decepado na briga lá com Sete. Então, são alusões, né? A gente não pode. Então, nesse caso, se não me engano, é Hecate, ela tem as três faces, tipo, ela vê tudo, né, ao redor da Wicca. Também é considerada Lilith também. Hecate, lá, tá vendo? Ela olha para todos os lados, o presente, o passado e o futuro. E é uma deusa que ela não. Ela ajudava as pessoas, sim, principalmente casais, os enamorados, mas ela também era uma deusa maléfica, por isso que ela é associada a Lilith.
Hecate também. Olha a lua sobre a cabeça. Esse aí é um santo, eu esqueci o nome dele, que fez os evangelhos apócrifos. Quem lembrar aí, põe aí para mim, É o esqueci o nome profeta dele. Enoque. Isso! O profeta Enoque. É que eu não enxergo, viu, Cléber? Tá tão pequenininho. Acabou? Esse é o Ben Sira, ou Ben Sira, que eu falei que é um livro, ele é um livro hilário, ele é um alfabeto que tem uma parte em aramaico, traduzindo as palavras, e outra parte em hebreu, que ele está incluído, você acha separado dentro das escrituras sagradas, que é ali que você vê muita coisa de Lilith que foi escrito, né, com outras palavras. E que é um livro, assim, dizem, entre aspas, debochando da história, mas no sentido de, vocês se julgam profetas, deuses, isso, aquilo, mas olha que Lilith, era isso, era aquilo, então tem é meio hilário esse livro, sabe, meio que criticando. Esse aí é uma versão em espanhol dos Evangelhos Apócrifos, mas tem em português, vocês podem procurar na Saraiva, tem um monte. Inanna ou Ishtar. Olha, a mesma posição, as asinhas, a mesma posição de Ísis, a mesma posição de deuses assírios. É muito incrível essa. Mas a gente não vai discutir isso hoje, só considerar a Lilith. Também outra capa do livro dos Evangelhos Apócrifos. Essa é a Torá, uma das versões da Torá, que também fala de Lilith como a primeira mulher de Adão. O Zoar também fala. Eu citei, né, no começo, os livros que falavam. Zoar, o livro cabalístico dos judeus. O Talmud, que não é só esse, é um compêndio, sabe? Não sei se alguém lembra da Barça, são vários livros, vários, né? Contando as histórias. Acabou. Demorou, gente. Tem algumas outras imagens aqui de uns símbolos árabes. Árabes, não hebraicos. Acho que são hebraicos. Né? Eu tenho os três anjos, aí, né? Eu vou mostrar aqui só um pouquinho. Eu não consegui achar o original, mas se procurar mais, acha, que é o símbolo que era colocado nos bebês. Lembra que Deus falou, você pode matar tudo o bebê que está doente, ou que vai morrer, ou que está com febre, ou que tem uma doença grave, né? Eu deixo os meninos até 7 dias você matar, e as meninas de 9 a 12. Mas quem tiver o amuleto dos 3 anjos, Gabriel, Rafael e Miguel, será protegido. Então, são amuletos que estão em língua aramaica ali, ou na língua cabalística, tá vendo? A Samael, Jaque, Eleque. Mas não são esses, tá? É a junção desses. Eu não achei o original. Inclusive, eu achei. Era uma fotinha pequena assim, mas estava apagado e gasto, não ia aparecer nada. Então, só para vocês terem ideia como eram feitos esses, a gente chama de sigilo de anjo. Isso é uma coisa muito profunda para se estudar, é só para vocês terem a noção que isso era colocar. Esse aí é do arcanjo Miguel. É uma junção desses 3 sigilos. Porque o original que eu acho, original entre aspas, né, que era colocado nas crianças, estava muito gasto, muito antigo, não ia aparecer aí. Só para vocês terem ideia, como era feito, era esse simbolinho, tipo uma plaquinha de argila bem rudimentar mesmo, e tinha esse símbolo encalhado ali. Mas essa estrela de Salomão ou de Davi, essa veio bem depois com essa proteção. Lá para trás, na época dos assírios, era um símbolo mais só com as letras, né, aramaicas, tudo. E é isso, Clésio. Queria agradecer aqui a sua participação com a gente aqui. Queria agradecer também o pessoal que assistiu até agora aqui, que nos acompanhou desde o começo. Queria agradecer também os que chegaram agora, que estão vendo gravado também. E também o Antônio, que participou com a gente aqui no chat ao lado. Ele é o mais novo membro aqui do canal.
lembrando que eu queria agradecer ao Antônio, porque ele, mesmo como moderador, já não precisava pagar para comentar. Mesmo assim, ele se tornou membro. Isso é uma coisa muito valiosa, é uma atitude muito valiosa para a gente aqui, que já faz o canal há muito tempo. Obrigado, Antônio, por esse voto de confiança na gente aqui. Espero que esteja gostando bastante do trabalho. E você que está nos conhecendo agora, se inscreva, compartilhe, comente. Tudo isso é importante para que você continue recebendo as nossas notificações. Elas são enviadas pelo YouTube e você vai receber cada vez mais nosso material à medida que vai tendo interação com o nosso canal. E visite também nossa página inicial, você tem acesso a ela clicando no logotipo logo abaixo, ao lado da palavra Alien Life, um logotipo azul claro. Clicando nele, você irá para a página inicial, onde terá acesso à agenda das próximas lives e também as guias, playlist, onde você poderá ver as listas dos convidados que estiveram com a gente aqui participando conosco, conhecer a abordagem de cada um. São abordagens diferentes, mas vão te ajudar na sua pesquisa sobre a ufologia. E também você, falando das listas, tem a lista das guias, tem a guia comunidade, onde você fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Lembre-se de se inscrever, compartilhar e clicar em gostei. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Leila, gostaria de falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu só queria reforçar aqui, inclusive quem duvida, né, do poder nefasto de Lilith, dá uma procurada em ocultistas, não precisa ser famoso, não. Ocultista sério no YouTube tá cheio, não vou citar nomes aqui, mas dá uma procurada e pesquisa, porque vocês vão notar o que eu falei, bate, tá? Ficar invocando, tá cheio de oração, tá cheio de trabalhinho aí, né? Trabalhinho de magia negra, apesar dela estar dentro da Wicca, ali como a lua negra, mas a gente tem que separar as coisas, né? E não sair invocando, ela não é uma deusa. Eu mostrei as deusas ali como comparativo a Lilith, são comparadas a ela, mas ela não é uma deusa, ela é um demônio, ela é um súcubo, ela é um vampiro. Então, não saiam invocando qualquer ser, porque na internet tá, e no canal daquele cara lá famoso tá. Então, toma cuidado, porque você pode invocar Lilith, Samael e a Legião do Inferno. Então, toma cuidado. Quem acredita, acredita. Quem não acredita. É só isso que eu queria falar, dar esse aviso aqui. E agradeço, Clésio. Desculpa pela demora, hoje a live foi um pouco comprida. É só isso. É interessante, é importante a gente falar aqui que quando a gente traz um tema como esse, nem sempre, nunca é para confirmar nada, é exatamente para esclarecer. Por exemplo, teve uma live que eu trouxe aqui sobre a Mona Lisa, muita gente achou que nós iríamos confirmar, né, aquilo tudo, e quem assistiu a live pôde ver muitas das evidências de que aquilo pode ser um grande erro, né? Então, não vou falar em detalhes para que vocês possam conferir a live, clicando lá no link do vídeo em específico aqui, Mona Lisa, vocês vão achar aqui na guia vídeos, vocês poderão ter mais detalhes sobre o que a gente está falando. Então, muitos temas que a gente traz aqui, a maioria deles, não é exatamente para confirmar, muitas vezes é para desmistificar, muita gente acreditando em coisas que não deveria, ou pedindo coisas que não deveriam, a seres que não conhecem. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Quando vai falar de extraterrestres, nem todos são extraterrestres. E falando de demônios, nem todos são demônios, mas a gente só vai entrar num consenso procurando, estudando e pesquisando, né? Então, a gente tenta fazer isso aqui. Leila? Você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia concordar. Inclusive, avisar que a gente aqui sempre faz um comparativo de ET e uma entidade, ET, o corpo seco, ET, uma pinguarinho, ET, o pé grande. Então, a gente sempre está aqui, né? Anjos, elementais, do ocultismo, eu estou sempre aqui para falar assim, não, mas não é ET aquela luzinha que você viu. É um personagem do folclore, por exemplo. Então, as pessoas estão, assim, algumas, né, não vou generalizar, alienadas e vão acreditando no primeiro site que vê, na primeira live, na primeira pessoa. Então, o que eu venho falar aqui, pesquisem, gente. Ouçam várias opiniões. Não é a primeira que você viu que está certa, nem eu estou certa. Ninguém está certo. Então, sintam com o chakra do coração a verdade. Só isso que eu tenho para falar.
Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Leila, obrigado mais uma vez pela sua participação. E até a próxima live aqui, então, no canal Alien Live.